De olho no jogo, hoje está de olho em Matias Galarza, o novo reforço do Coritiba. É o assunto a partir de agora. Salve, moçada do canal De Olho no Jogo. Já vamos fazer aquele combinado, né? De se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Para você que ainda não conhece, tem muito conteúdo aqui no canal sobre esses temas de mercado, por exemplo, né? É um dos nossos temas preferidos e hoje a gente vai falar sobre um reforço do Coritiba. Notícia que surgiu na sexta-feira e me parece que está muito bem encaminhado para Matias Galarza, jogador ainda muito jovem, né, de 20 anos, paraguaio, reforçar o Coritiba. Não é isso, Daniel Piva? Tudo bem? Tudo beleza, Guilherme? Coritiba aí, mercado bastante agitado nessa reta final aí de Campeonato Paranaense, início de Campeonato Brasileiro da Série B e até o fechamento da janela vai ser a tendência. Até dia 12 de abril, Coritiba aí deve fechar aí mais 3, 4 contratações. E o Matias Galarza acaba sendo uma daquelas surpresas, né, Guilherme? Porque era um nome que não estava sendo especulado. Quando surgiu ali a notícia no Rio de Janeiro, através do Bruno Braz, do site UOL, a negociação já estava em andamento, num processo aí razoavelmente adiantado, em vias de ser fechado. Nem ficou muito aquela, o Coritiba tem interesse para depois confirmar a proposta. Coritiba aí agiu no sigilo, agiu rápido, está prestes a contratar esse jogador que é um velho conhecido aí do Gustavo Morínigo. O Galarza, né, jogou com o Morínigo no Sul-Americano Sub-17 de 2019 e chega para reforçar o Coritiba. A grande questão é, qual o papel, né, Piva, que ele vai ocupar no elenco do Coritiba? Me parece que num primeiro momento é um papel de rotação, de um jogador que vai entrar, sair da equipe. Vejo ele sendo muito utilizado pelo Morínigo, mas num primeiro momento, se fosse para classificar por status, né, dividir por status entre titular, jogador-chave, jogador crucial, ele é um jogador de rotação, né, de entrar e sair da equipe, sendo provavelmente um reserva importante no primeiro momento. É claro, Guilherme, que como o elenco do Coritiba está se desenhando e tem muitos desfalques, o Guilherme, o Robinho já ficou algum tempo no departamento médico, o próprio William Farias, mas ainda não se tem a exatidão ali de qual atleta é o titular absoluto e qual atleta vem para ser o 12º, 13º jogador, casos, por exemplo, do Rafinha e do Matheus Salles, na temporada passada. Mas, pelo desenho que a gente tem, ainda sem todas as confirmações, o Galarza me parece chegando para esse status, para ser aquele homem de confiança no banco de reservas, porque é um atleta que consegue atuar tanto num jogo em que vai precisar mais da saída de bola, de um passe longo, quanto também para ajudar a fechar espaços. Então acredito que é um jogador que não vem com esse status de titular, mas sim uma peça aí de confiança para o banco de reservas. Claro, nada impede num campeonato brasileiro de 38 rodadas, Coritiba avançando na Copa do Brasil, ele ganhando o seu espaço, mas a chegada me parece para isso, para ser um jogador aí de confiança do treinador no banco de reservas. Bom, então vamos falar sobre as características do Matias Galarza, né? Primeiro até sobre a trajetória da carreira dele. Ele é um cara que veio para a base do Vasco ainda, né? Era do Olímpia, vem jogar na base do Vasco da Gama e chega como volante. Ele é até testado como um meia ou extremo, né, jogando aberto pelo lado direito, às vezes um pouquinho mais adiantado, como jogou contra o Coritiba, por exemplo, aqui no Couto Pereira, mas a função dele mesmo, a principal, né, se fosse para rotular, colocar aquele carimbo no jogador, ele é mais um segundo volante, Piva, e eu considero assim... Ele, digamos assim, né, Guilherme, ele é uma mistura do Gustavo Bochecha com o Robinho. Claro, com características ali diferentes, o Robinho mais no início da carreira, né? Daquela primeira passagem do Coritiba. É um jogador ali que, sei lá, para segundo volante, eu acho que o poder de marcação vai faltar um pouco. Mas também para ser o meio armador, também não vejo muito a dele. Vejo ali sendo um terceiro homem de meio de campo, que, claro, dependendo do jogo, dependendo do momento da partida, da circunstância da partida, pode desempenhar qualquer uma dessas duas funções. Sei lá, Coritiba tá com um adversário fechado em casa, não tem problema nenhum você formar o meio de campo ali com o Andrei e o Matias Galarza. Mas se o jogaram juntos no Vasco. Assim, exato, inclusive. Até o jogo contra o Coritiba, aqui no Couto Pereira, que você citou,
foi Andrei, Matias Galarza e Marquinhos Gabriel, o meio de campo Andrei do de Marcelo primeiro Cabo. volante e dei 2 armadores, né? Galarza pela direita e Marquinhos Gabriel pela esquerda. Exato, então num jogo fechado que o Curitiba esteja pressionando o adversário, tentando procurar espaço, nada impede. Mas e também nada impede, por exemplo, o outro cenário. O Curitiba ali em vantagem no placar, sendo pressionado, coloca ali o Matias Galarza na vaga do Tony Anderson, do Robinho, seja lá quem for o titular da posição na ocasião, para ele ficar mais adiantado. Nada impede também. Mas é uma mistura aí de Gustavo Bochecha com o Robinho um pouco mais jovem. Não vejo ele nem se confirmando como um segundo volante e nem como um meio armador. Vai depender muito ali do desenho da partida, da circunstância de cada jogo. Acho mais meio campista mesmo, mas se fosse para ele ter uma posição, ela seria um pouquinho mais recuada, porque ele não é aquele meia do passe decisivo, de colocar alguém na cara do gol. Ele é mais aquele volante ou meio campista, muito dinâmico, né, Pivo? Um cara que passa e já aparece de novo para ser opção, e ele é dinâmico até demais, né? Conversando com algumas pessoas do Vasco, confirmaram essa impressão, assim, que é um jogador que ainda toma muita decisão errada e tem potencial de crescimento. E aí muita gente vê no Morínigo como uma peça-chave para desenvolver. No Vasco da Gama, os melhores momentos dele passaram muito pela função ou de segundo volante ou nesse desenho de meio de campo, né, com o volante mais recuado e ele sendo um desses armadores mais adiantados, né, como a gente vai mostrar. A gente separou aqui alguns lances do Galarza para mostrar a boa capacidade de passe que ele tem, né? Não é aquele especialista no passe decisivo, não vai dar um passe que vai quebrar a organização do adversário. Agora, eu classifico ele como um meio-campista de distribuição. Um cara que faz o time jogar, né? Que dá dinâmica para a equipe, mesmo que não seja com tantos passes decisivos, Piva. Essa acaba sendo, Guilherme, a principal característica dele. É um jogador que consegue encaixar bons passes longos, passes em profundidade, mas a porcentagem, o aproveitamento não é aquele altíssimo. Não é um atleta aí extra classe nessa função. Mas ele tem boa leitura, ele tem boa visão, que acaba sendo ali talvez até o ponto principal. O que ele vai precisar aperfeiçoar é a execução. Como é um atleta jovem, o potencial para isso ele tem. E aí ele com o Gustavo Morínigo, que já trabalharam juntos, já se conhecem, pode vir a se desenvolver. E aí o grande ponto que vai passar a ser do modelo da negociação é para o curto prazo, pode ser um negócio ali que vai ajudar o Coritiba na Série A, muito provavelmente. Mas o ideal seria uma negociação já de longo prazo. Aí você conseguir desenvolver o jogador, poder colher todos os frutos dele e ter até algum tipo de retorno financeiro na frente. Mas esse é um próximo passo. A negociação vai se desenhando primeiro para um empréstimo aí até o fim da temporada e o Coritiba tendo a preferência de compra, como é a maioria das negociações, a maioria dos modelos de negócios que o Coritiba está fechando aí para 2022. Até me parece que num primeiro momento, né, Pivo, o negócio ele é muito bom pro Vasco também, porque coloca um jogador numa Série A com potencial, né, de ganhar minutos. Pro Coritiba pode ser uma boa tentativa pelo cenário, por contar com o Gustavo Morínigo para desenvolver o jogador, e é um cara com capacidades interessantes. Não é um jogador decisivo, não vai atuar como um meia, como um Regis, nem como um Robinho, apesar de ter algumas características parecidas, mas é aquele meio-campista que pode ajudar o time a jogar, né? Tem dinâmica, bom passe, ainda toma decisões erradas, mas tem essa característica. E na marcação, eu até entendo, Piva, a preocupação, né? Que não é um cara especialista nisso, mas ele é mais marcador que o Bochecha, por exemplo. Tem mais capacidade de pressionar. Ele, o sem bola, não é o ponto forte dele, mas ele vai ter mais desarmes que o Bochecha e na atual fase do Val pode ser uma opção mais confiável. O Val, ele fez já bons jogos em 2022, mas especialmente na lateral direita, também fez jogo ruim já nesse setor, contra, por exemplo, o Cianorte no Albino Turbay, mas o Val não está repetindo aquele desempenho que a gente viu no início de 2021, que foi o melhor momento dele no Campeonato Paranaense e no início da Série B. O Galarza pode vir a ser essa peça aí para o elenco mais confiável que os dois no momento. Não estou falando que é mais jogador ou não, apenas que por conhecer já o treinador,
pode ter já conhece o Andrei também, pode ter um entendimento melhor como companheiro, como nesse estilo do Gustavo Morínigo, do que os outros dois vêm apresentando aí nessa temporada. Até separei um lance aqui de desarme dele, você encontra vários, né, com essa característica, vários lances do Galarza dessa forma, um cara com boa capacidade de antecipação, de leitura do lance, e é rápido e tem força física. Isso também pode ajudar nesses momentos do desarme, né? E essa não é nenhuma qualidade que o Bochecha apresenta. Acho que o Bochecha é mais técnico. O Bochecha tem mais o passe de desorganizar o adversário, né, de fazer o time sair de trás. O Galarza tem um pouco menos isso, mas é um jogador mais dinâmico e mais rápido e mais pronto fisicamente. Interessante, né, Piva? Daí pra gente fechar, né, e já pedindo pra galera curtir esse vídeo, mandar o seu comentário sobre esse jogador especificamente que o Curitiba contrata, mas eu considero esse movimento do Curitiba no mercado, não só pelo Galarza, mas de uma maneira geral, já disse isso aqui em outros vídeos, inédito na história recente do clube, pelo jeito que o Curitiba está contratando. Mais baseado em inteligência do que no desespero, para contratar qualquer jogador, contratar veterano. O Curitiba não está fazendo aquelas contratações que ele sempre fazia na Série A, que era contratar o veterano, o cara já em baixa. Isso não está acontecendo. Isso é sinal que o clube está apostando mais na inteligência do mercado do que qualquer outra coisa. Pode dar errado? Pode, mas eu acho que é uma mudança importante. Total. A mudança de pensamento aí é um recado muito claro. Não quer dizer que vá concordar com todas as contratações, não quer dizer que aposte as minhas fichas em todas as contratações. Eu, para ser bem sincero, Guilherme, se eu fosse trazer uma atleta para função de volante aí, ou meio campo, eu não iria numa atleta com essa característica do Galarza. Eu tentaria encontrar ali alguém mais próximo do William Farias, porque é um jogador já mais experiente, é um jogador que já sentiu 2 vezes desconforto muscular nessa temporada e desfalcou em jogos importantes, por nenhum dos 2 clássicos atletibas até agora, o William foi titular por conta disso. O primeiro no Couto sequer jogou, e na Arena agora voltou de uma lesão na Copa do Brasil. O William Farias é titular do Curitiba, não estou colocando em xeque isso, mas eu vejo um distanciamento dele para os demais atletas da posição. Eu, se fosse contratar um jogador para o meio de campo do Curitiba, tentaria ir mais nisso. Mas também não acho nenhum absurdo essa movimentação, até porque, como já apontamos, o Gustavo Bochecha não aconteceu da forma esperada no Curitiba. É um atleta ali que, quando veio, botei bastante fé, mas que temos que reconhecer que você vai encontrar pouquíssimos momentos dele. E o Val não está no seu melhor momento físico, não está no seu melhor momento técnico, perdão. É um jogador que vai ter espaço, é uma movimentação que não é absurda. Eu apenas não teria um pensamento diferente, mas pensando em elenco para uma temporada complicada como será a de 2022, ainda mais se for avançando em Copa do Brasil, tendo o simultâneo Campeonato Brasileiro, é um jogador aí que vai ter espaço, vai ajudar o Curitiba e o do técnico Gustavo Morínigo, especialmente aquilo para circunstâncias de jogos. Estou em vantagem no placar, quero segurar um pouco mais essa bola, quero ter o meu campo com mais marcação. O Galarza é o cara que pode entrar para ser esse terceiro homem de meio de campo, não vai deixar extremamente defensivo, vai ter capacidade para dar um passe aí para encontrar algum jogador. Preciso achar espaço, pode tirar um volante, formar o meio campo com Andrei e Galarza, que você vai ter essa capacidade e não vai ficar completamente exposto. É um cara que, para banco de reservas e sendo explorado em circunstâncias de jogos ou por lesões, acredito que possa acabar somando aí para o elenco alviverde. E esse raciocínio, né, da questão do William Farias faz sentido, porque o Galarza, na teoria, vai concorrer com Andrei, Bochecha e Val. E o Curitiba tem para a primeira função William Farias no momento de dúvida física, né? E é uma questão importante para se avaliar. O Matheus Salles, que também é um jogador que já teve um problema grave até físico nessa temporada, e aí você não tem muita reposição. Piva, você chamou no seu Twitter, né, a participação da galera, lá também no Twitter do De Olho no Jogo, e o Thiago participou com a gente, ele tá perguntando sobre essa questão, né, se é um primeiro ou segundo volante, tá muito mais para segundo volante, ou até um terceiro homem de meio de campo, e ainda pergunta sobre a situação no elenco, com Bochecha, Salles, Farias, Bernardo, Val, Andrei e ainda o Johnny Douglas para voltar.
Alguém vai sair? Qual que é a visão do Coritiba em relação a essa posição, Piva? Guilherme, o Johnny Douglas eu não confio tanto assim que vá voltar. É mais uma questão contratual do que algo de interesse. Inclusive, membros da diretoria do Coritiba já admitiram em algumas conversas que a contratação do Johnny foi uma das contratações erradas na temporada passada. Então, mesmo ele ficando sem contrato com a Inter de Limeira, Coritiba vai colocá-lo aí à disposição do mercado para clubes da Série A, B, C, D, aí o mercado que o atleta conseguir encontrar para a sequência. Agora, o Bernardo, acredito que o Coritiba vai ter um carinho, vai ter um cuidado com este atleta dos campeões da Copa do Brasil Sub-20, é um dos que o Morínigo mais gosta. Aí eu já fico um pouco em dúvida a respeito do Gustavo Bochecha. É um atleta que ou vai perder muito espaço no elenco, e ou vai acabar... mercado, né? Na Série Exato, B, ou vai acabar sendo disponibilizado aí, sei lá, como moeda de troca ou algum outro tipo de negociação. A outra pergunta é do Maurício Coritiba. Obrigado, Maurício, pela sua participação lá no Twitter. Ele tá pedindo pra gente comparar, né? A gente até passou pelo assunto, mas com Farias, Bernardo e Salles, e Val, entre outros. Qual que é a principal diferença, né, do Galarza em relação a esses jogadores? O Galarza é mais esse atleta do passe, né? O Val é um jogador da força física, do arremate aí de média a longa distância. O Matheus Salles, claro, já fez vários jogos como segundo volante, mas na visão atual tá mais para um William Farias do que para um Galarza. Não vejo muita semelhança ali entre os dois jogadores. Então, se for comparar o Galarza com alguém do elenco do Coritiba, seria o Bochecha, mas com mais poder de marcação e tendo uma saída de bola ali que o Bochecha, quando veio, era para fazer isso, mas acabou não desempenhando. Acredito que na saída de bola, nesse passe longo, na inversão, que o Morínigo tanto pede nos jogos ali para pegar Igor Paixão, Aleph Manga, em questão de atacar o espaço, pegar o adversário aberto, o Galarza acredito que tem condição aí de somar mais. Então, repito, vejo o Galarza uma mistura ali do Gustavo Bochecha com o Robinho no início da carreira, uma espécie de segundo volante ou terceiro homem do meio de campo. Então é isso, gente. Falamos sobre Matias Galarza, o novo reforço do Coritiba. O Coritiba está apostando num jovem de 20 anos. Na visão do De Olho no Jogo, ele vai ocupar ali uma função de um reserva importante, um jovem, né, para se desenvolver nesse reencontro com o técnico Gustavo Morínigo. E você, o que acha, hein? O que o Coritiba vai fazer com esses volantes? Realmente precisava de mais um primeiro do que um jogador como o Galarza? Deixa aqui a sua opinião, deixa a sua avaliação, até sobre esse método de reforços que o Coritiba tem nessa temporada. Valeu, gente. Até a próxima.